Tem gente que diz que não tem tempo para começar a empreender, por mais que seja o maior sonho da vida dela. Eu tô aqui para te dizer que, na verdade, o que te falta é um planejamento de tempo. No Papo de Amiga de hoje, eu vou mostrar como eu me planejo e como que eu faço para ter ainda mais produtividade e cuidar de 3 CNPJs. Então fica aqui para bater esse bate-papo comigo. Papo de amiga. Sejam bem-vindos de volta a mais um Papo de Amiga. No vídeo de hoje, a gente vai falar de produtividade, como eu me organizo para conseguir cuidar de 3 CNPJs diferentes. Mas antes da gente começar a falar sobre esse assunto, eu já vou pedir para você que gosta de incentivar um pequeno empreendedor a já deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e encaminhar esse vídeo para aquela pessoa que você conhece, que sempre diz que não tem tempo para nada, mas você sabe que no fundo falta só um bom planejamento do tempo dela. Bom, existe por aí no mercado diversas formas de planejamento de tempo e de trabalho que você já deve ter ouvido falar, já deve conhecer algumas delas. Eu, particularmente por aqui, criei a minha própria metodologia, fazendo a mistura de 3 tipos diferentes de organização que existe no mercado. Por aqui eu uso o Kanban, o GTD e o método Eve Lee. E hoje eu vou apresentar esses 3 métodos para você e te ensinar como eu faço para misturar os 3 e ter ainda mais produtividade no meu trabalho. Então vamos começar a falar do Kanban, que é o método mais famoso e você já deve ter visto por aí. Afinal de contas, essas ferramentas de produtividade e gerenciamento de trabalho que existe no mercado são quase todas elas inspiradas no método Kanban. O método Kanban foi descoberto no Japão, dentro da empresa Toyota, e ele consiste em ter quadros que mostram em que etapa o seu trabalho está. Ou seja, são colunas onde você coloca os seus trabalhos a serem feitos, os em andamentos que já foram concluídos. É muito fácil que você já tenha visto essas colunas no Trello, no Notion, no Asana e em várias outras ferramentas de gerenciamento de trabalho por aí. Por mais que essas ferramentas que eu citei agora te dê liberdade de você criar quantas colunas você quiser, dar o título que você quiser para cada uma delas, o Kanban necessariamente tem 3 colunas: o a fazer, o fazendo e o feito. Aqui no meu sistema de trabalho, eu adicionei uma nova coluna que é o revisão. E eu fiz essa coluna exatamente para aquelas tarefas que eu já concluí, mas que elas ainda estão esperando um retorno de um cliente ou a revisão de um fornecedor externo, alguma resposta, e eu ainda acho que não está na hora de colocar na coluna feito, sabe? Por isso eu criei essa coluna a mais chamada revisão. A melhor parte dessa técnica para mim é você visualmente conseguir enxergar como estão as etapas do seu trabalho. E ela é o passo número 1 para minha organização. Você pode usar o Kanban no Trello, no Notion, na sua ferramenta, ou você pode fazer na parede do seu escritório, que nem eu fiz aqui. Aqui, além de usar as colunas, eu também usei cores diferentes em post-its para eu saber de que empresa eu estou falando ou de que área de trabalho eu estou falando. E assim, visualmente, só de bater o olho no meu painel, eu já sei mais ou menos qual é o volume de atividade que eu tenho naquela semana, para que empresa que eu mais vou trabalhar. E essa é a principal função do Kanban: você ter um controle mais claro das atividades e em que etapa elas estão. Pois é, mas para montar o meu painel da parede, eu não só usei as colunas do Kanban, mas eu também usei um outro método chamado Get Things Done, ou seja, o GTD. Esse método se baseia na crença de que quanto mais coisa você tem na sua cabeça, menos produtivo você fica. E pelo menos para mim funciona exatamente assim. O meu painel da parede que vocês viram por aqui, eu reviso ele a cada 3 meses. E antes de começar a imputar as atividades ali, eu faço o exercício do GTD. A primeira coisa que você precisa fazer no GTD é uma lista de tudo que você quer realizar, de tudo que está na sua cabeça, tudo mesmo. Nem tudo precisa ser trabalho. Pode ser levar o cachorro no veterinário, resolver uma reforma da tua casa, compras que você precisa fazer, de repente um casamento, uma viagem que você está organizando, tudo. É importante que você faça um download da sua cabeça de tudo que está atrapalhando seus pensamentos numa lista no papel. Feito isso, você vai começar a setorizar os itens dessa lista. A primeira coisa que você vai perguntar para cada tarefa é: essa tarefa precisa de uma ação minha? Se ela não precisa de nenhuma ação, é só apenas uma coisa que está ocupando a sua mente, você tem 3 caminhos. Você pode descartar e desistir dela. Que bom que você colocou no papel para poder olhar para ela e falar: eu não preciso fazer isso agora. Você pode colocar numa lista de coisas que você quer realizar no futuro.
Ou, de repente, você pode colocar num lugarzinho chamado pasta de referências. É apenas uma ideia que está lá e que em algum momento você pode querer consultar. Agora, se você olha para esse item da lista e você fala, sim, esse item precisa de uma ação minha, você tem 4 caminhos a seguir. O primeiro deles é: essa tarefa, ela, na verdade, não depende de mim, ela depende de outra pessoa. Então, aproveita esse tempo que você parou para fazer esse exercício e já delega essa tarefa para as pessoas que precisam receber essa atividade. Se for uma tarefa muito rápida de resolver, que você resolve em 2 minutos, já coloque ela no topo da sua lista para que seja a primeira coisa a ser resolvida quando você incluir ela no seu Kanban e assim eliminar essas pequenas tarefas que ficam acumulando e lotando a sua cabeça de coisa. Se for uma tarefa que ela demora mais de 2 minutos para ser realizada, ela vai precisar entrar no seu backlog. Se você reparou no quadro da minha parede, você vai ver que eu tenho um backlog lá, que no meu caso eu setorizo por empresa, mas que você pode setorizar por ordem de grandeza ou de urgência. E a quarta ação que você tem que fazer é colocar essa atividade na agenda para que ela seja realizada. Mas para realizar essa quarta ação, eu geralmente gosto de utilizar um outro método de produtividade e de planejamento, que é o método Ivy Lee. O método Ivy Lee foi criado no começo do século XX pelo consultor de produtividade Ivy Lee. Ele é um método muito simples e muito eficaz para te ajudar a priorizar tarefas num dia de trabalho. O seu funcionamento é muito simples e você consegue aplicar ele no seu Kanban. Ele consiste em você escolher 6 atividades para realizar naquele dia. Apenas 6, nem mais nem menos. 6. Você então vai puxar 6 atividades lá no seu Kanban para a coluna tarefas ou a fazer. E daí você vai escolher uma para puxar para a coluna fazendo. E você vai fazer aquela tarefa. Quando você concluir aquela tarefa, você vai puxar mais uma tarefa. Você vai fazer aquela tarefa e vai puxar mais uma. A ideia é que você consiga completar as 6 tarefas daquele dia, mas se você não conseguiu, de repente uma tarefa tomou muito seu tempo e você conseguiu completar só 3, no dia seguinte você vai adicionar só mais 3 tarefas na sua lista de a fazer, tendo sempre apenas 6 tarefas nessa coluna. Ivy Lee escolheu o número de 6 tarefas porque é um número que ele acredita que seja possível de uma pessoa fazer em um dia de trabalho. Se você não tem 8 horas de trabalho, se você de repente está construindo sua empresa e está fazendo um horário extra de apenas 2 horas por dia, é claro que 6 vai ser um número muito alto para você. Mas tente puxar ali as 6 tarefas e não esqueça de elencá-las por prioridade. É primordial que a primeira tarefa do seu dia seja, sim, a mais urgente, que precisa de mais atenção. Agora que eu expliquei todo o método para você, eu vou mostrar o meu quadro da parede aqui do meu escritório. Eu já mostrei algumas cenas para vocês, mas vamos lá que eu vou explicar tudo para você no meu quadro. Como eu disse para vocês no começo desse vídeo, eu uso o método Kanban, que são esses métodos de colunas. O Kanban ele tem geralmente 3 colunas, que é o a fazer, que eu chamo de tarefas, o fazendo e o finalizado, que é a última coluna. Como eu disse também, eu incluí essa tarefa de revisão, porque no meu trabalho a tarefa de revisão é uma tarefa muito importante, que é quando eu estou aguardando a aprovação de um cliente, ou então aguardando uma resposta de um fornecedor ou qualquer coisa desse tipo. Aqui na parte de backlog, eu faço o exercício do GTD. É aqui que eu entrego tudo que eu preciso fazer nos próximos 3 meses. Como eu disse, eu refaço isso a cada 3 meses no meu ano. E como o mês de setembro já está acabando, em outubro eu preciso refazer isso, vocês podem perceber que já tem bastante coisa concluída ali. Não tem problema você não conseguir concluir todas as tarefas que você listou no GTD. Afinal de contas, eu imagino que tem muita coisa na sua cabeça porque você é uma pequena empreendedora. E o GTD serve para você fazer um download dessas tarefas da sua cabeça para o papel. Então, não se preocupe quando você for revisar o seu painel de ainda ter algumas atividades por fazer. E por fim, aqui está o exemplo do Ivy Lee. Eu sempre puxo daqui do backlog só 6 tarefas e escolho uma, a mais urgente, para colocar ali na fazenda. Depois eu vou passando para cá cada atividade, me concentro em uma atividade por vez. Isso é muito importante. Uma atividade por vez vai fazer com que você seja mais produtivo. Agora que você já conheceu o painel de atividades aqui do meu escritório e como eu me organizo para trabalhar, eu preciso te falar que não acaba aí as técnicas que eu uso para aumentar a minha produtividade. Eu também uso uma técnica muito importante para me ajudar na minha concentração e esse vai ser o assunto do nosso próximo vídeo. Então, te vejo no próximo vídeo, quinta-feira agora, vai ser o último vídeo desse Papo de Amiga. E não esquece, se você ainda não está seguindo o canal, se você ainda não ativou seu sininho, já faz isso agora para não perder o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!
Papo de amiga.